Bom dia pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Vocês vão ver que eu estou trajado um pouquinho diferente hoje. Hoje é dia 20 de setembro, Revolução Farroupilha, ou como alguns conhecem como o Dia do Gaúcho. E eu sou gaúcho, como homenagem aos meus conterrâneos. Hoje eu passei o dia inteiro vestido assim, fui no mercado, desfilei por aí vestido assim, porque isso é orgulho nacional lá no Rio Grande do Sul, né? Então eu tô gravando hoje, sexta-feira, bem próximo do pôr do sol. Então se o sol se pôr, eu vou parar o vídeo sem mais nem menos. Continuo gravando no domingo e vou postar quando der pra postar. Mas eu tô vestido assim porque hoje, no dia que eu estou gravando, é 20 de setembro, o dia da Revolução Farroupilha. A ideia desse vídeo, na verdade, esse vídeo nem era para acontecer, mas algumas pessoas viram um daqueles dois que não conseguiram fazer 6 dividido por 8 do vídeo passado, o tal do Francesco. Olha só, cara, que maluquice. Tenta fazer o seguinte, tenta fazer um ponto F com 75 para ver se aparece. Tenta fazer um ponto F com 75 para ver se aparece. Ele fez um vídeo refutando o Dr. João e xingando ele um monte. E no vídeo do Dr. João tem um trecho do meu segundo vídeo sobre o debate. É um vídeo muito longo, de 3 horas, onde 2 horas e meia ele passa xingando. Eu não ia nem perder o tempo com isso, mas algumas pessoas que nem sequer entendem de química conseguiram encontrar um monte de erro. E esses erros, eles servem como lição educacional para a gente entender como precisa ser a mente de um darwinista para aceitar e defender a biogênese química. Então é isso que eu vou focar no vídeo hoje. Não vou nem focar nos inúmeros erros de química que ele cometeu, mas apenas em como a mente deve ser formatada para aceitar esse tipo de doutrina. Quando me enviaram esses trechos e apontaram já um monte de erro, eles disseram para eu fazer um vídeo acabando, detonando o Francesco. Mas não é esse o intuito do canal. Mesmo que ele passe mais de 3/4 do vídeo dele só xingando e tentando denegrir a imagem do Dr. João e a minha, eu jamais poderia descer nesse nível e desonrar tanto os meus pais por tão pouco. Eles se esforçaram tanto para me dar uma boa educação, eles me deram uma educação que nem eles tiveram. E eu jamais poderia jogar o nome deles na lama só para combater ad hominem com ad hominem, mostrando que eu sou simplesmente incompetente para argumentar. Meus pais, por sinal, assistem os meus vídeos. E eu faço, obviamente, bom uso da educação que eles me deram. Então não espere que eu faça vídeo atacando ad hominem, porque eu nunca vou descer tão baixo assim. Então, sem mais delongas, deixa eu tirar minha cara da frente. Esse aqui é o canal do Francesco, um daqueles dois que não conseguiu encontrar 75% no gráfico. Ele aparentemente fez 3 vídeos, me mandaram cortes aqui só do primeiro, os outros eu não vi, realmente não sei o conteúdo, mas pelo primeiro vocês já vão ter uma ideia do que vai acontecer nos próximos. Dá quase 9 horas aqui, tentando refutar 30 minutos de vídeo do Dr. João. Aqui no vídeo ele fala logo no início que esse vídeo que ele vai refutar, né, do Dr. João, ele foi uma tentativa de refutar tanto ele quanto o Hércules. Eu não entendi isso aqui direito, não sei o que ele tem a ver com a argumentação do Hércules no debate, talvez ele esteja se colocando como suporte, aquele que montou a argumentação do Hércules, não entendi direito por que um doutor em química precisaria da ajuda dele. Mas ele vai passar a introdução praticamente 30 minutos só tentando denegrir a imagem do Dr. João e a minha, e eu vou pular aqui direto para a parte onde ele tenta montar o primeiro argumento. E com isso, eu quero mostrar a primeira tática darwinista para tentar vender o peixe da evolução química pela ignorância. Vocês vão ver o argumento do Dr. João, que é uma introdução do argumento que eu faço no vídeo, e vocês vão ver a reação dele. Vem falando aqui para vocês. O negócio sempre vai utilizar. Vamos ver. Cuidado aí. O professor de Sociologia, ele vai ensinar como fazer experimento em laboratório. Vamos lá. Água destilada, ou até mais, até deionizada, né? Que vai Tá usando água destilada em um laboratório de química, cara. Onde se viu isso, cara? tirar até os íons quando necessário. Tira até o íon, cara. Ele vai sempre usar isso. Porque se você colocar os outros minerais, os outros sais, a coisa simplesmente não acontece. Não acontece. Não, onde se viu de usar água destilada em um laboratório de química, gente? Assim, ó, essa é a prova, se não precisava, tá? Mas essa é a prova de que essa dupla de patetas nunca pisou um pé em um laboratório de química de uma universidade, nem para fazer uma bolsa de iniciação científica. Então, aí ele vai perder bastante tempo xingando depois disso. Me desculpe porque vai ser impossível fazer cortes desse vídeo sem xingamentos, porque o vídeo é basicamente isso. Tem um ou outro argumento dissolvido aqui, que é o que eu tentei resgatar para fazer esse react. Mas a ideia dele aqui, generalizada, é que não existe nenhum problema em fazer experimentos de química pré-biótica com água destilada ou deionizada. E aqui ele faz um falso paralelismo entre química e química prebiótica. Basicamente, ao vender esse peixe, ele está assumindo que você que está assistindo seja um completo ignorante em química, especialmente sobre química prebiótica. A química prebiótica, ela não tenta descobrir como que a vida poderia ter surgido num laboratório de química controlado, esterilizado e purificado por meio de um químico inteligente. Essa ciência se chama biologia sintética, onde eles estão tentando criar vida sintética e estão muito, muito longe disso. Mas a química prebiótica, ela tenta descobrir como que a vida poderia ter surgido num ambiente natural, isso é, com matéria-prima da natureza, como a natureza dá,
pré-biótico, isso é, sem nenhum maquinário molecular envolvido e sem qualquer tipo de interferência. Isso é química pré-biótica. Qualquer coisa diferente disso não tem nenhuma relevância para a explicação da origem da vida naturalista, apenas para a biologia sintética, que é uma teoria intervencionista. Isso é, ela precisa de um químico inteligente, ou podemos dizer assim, de um designer inteligente para isso acontecer. Água destilada, água deionizada não existem na natureza. Portanto, elas não têm nenhuma serventia para química pré-biótica, só para biologia sintética. Então, mesmo que hipoteticamente fosse possível criar vida espontaneamente no laboratório, a partir de gases e compostos muito simples, e tudo lá acontece, mas só acontece se tivesse água destilada, água deionizada, e para surgir essa água destilada e deionizada, a única explicação fosse uma intervenção humana, isso já não é química pré-biótica, porque necessita de um design inteligente para deionizar ou destilar a água para que todo o processo possa acontecer, e esse design não poderia estar numa natureza pré-vida, né, porque esse design precisaria ser vivo. E obviamente não é isso que eles querem. Eles querem provar que tudo surgiu sozinho na natureza, do jeito que a natureza dá, não no laboratório esterilizado e purificado. Então a água cuidadosamente preparada por um químico inteligente não serve pra nada na química prebiótica. Então esse argumento pressupõe que você seja ignorante. Só que como esse argumento, essa ideia, ela é muito ruim sozinha, e absolutamente qualquer pessoa, não precisa nem ser químico, como o pessoal que me enviou esses cortes não eram, conseguiria perceber o intervencionismo de um químico inteligente para preparar a água, algo que não poderia acontecer naturalmente, então eles tentam vender esse peixe junto com uma falácia de apelo ao ridículo. Aqui em 36, ele manda o apelo ao ridículo. Desculpa, mas a gente tem que jogar fora toda a pesquisa química do mundo, né? Porque isso aí é o padrão dentro da química. Então aqui é o que eu falei, ele faz uma falsa equivalência entre a química e a química prebiótica. Quando um químico entra num laboratório para sintetizar, sei lá, qualquer coisa, aspirina, ele não tá nem aí se a aspirina surge na natureza. Ele tá lá para fazer todas as intervenções necessárias para garantir a maior pureza e eficácia para gerar o melhor produto possível. Por isso que ele usa compostos com mais alto grau de pureza, que é o grau farmacêutico, né? Água destilada, deionizada, com toda a parafernália cuidadosamente esterilizada do início ao fim do processo. Justamente porque ele não tá nem aí se isso acontece espontaneamente na natureza. Muito pelo contrário. Ele quer garantir que tudo aconteça milhões de vezes melhor, mais eficiente, mais puro e mais rápido do que poderia supostamente ou não acontecer na natureza. Tudo isso para gerar a mais pura e perfeita aspirina que ele conseguir fazer. Isso é precisamente o oposto da química prebiótica. Na química prebiótica, tudo precisa acontecer sem um guia, em condições naturais. Caso contrário, só vai estar provando a necessidade de um design inteligente. Não é isso que eles querem, né? Porque veja, um engenheiro construir um carro não provam que carros surgem espontaneamente na natureza. O simples fato de precisar de intervenção humana é uma admissão tácita de que é um processo que não pode acontecer sem um designer inteligente. Mas pior do que ter que explicar para o naturalista o que eles mesmos acreditam, é que logo em seguida ele mesmo confessa que isso não é ignorância, mas manipulação de resultados. Aqui em 37, ele mesmo confessa por que não pode usar ambientes naturais para fazer os testes. E aquele sais, na próxima reação que você vai fazer, na próxima análise que você vai fazer, aquilo poderia interferir. Então como é que você vai saber se existe contaminação? Se o experimento deu certo, como é que você vai saber se realmente deu certo porque era para dar certo ou porque a contaminação influiu em alguma coisa, assim? Então, olha que interessante. Ele confessa que precisa de tudo esterilizado, purificado, porque as impurezas podem contaminar e interferem nas reações. Aqueles sais, os íons, interferem nas reações. Mas peraí, no mundo prebiótico não tinha íons na água? Aí olha como que funciona a cabeça deles. Ué, se as impurezas impedem as reações, corta as impurezas. Afinal de contas, a natureza é inteligente o suficiente para conseguir tirar as impurezas da água só para fazer a vida surgir, né? Quer dizer, eles mesmos, por completa ignorância do que eles acreditam, acabam defendendo o design inteligente. Aí aqui em 38 e 20, ele faz uma pergunta de ensino médio, olha só. Você quer criar um sistema lá, um modelo, que seja o mais parecido possível com a terra prebiótica. Então, se você usar uma água que pode estar contaminada por substâncias orgânicas, matéria orgânica, quando você vai lá e analisa o resultado do seu experimento e vê que tem lá aminoácido, como é que você vai saber se aquele aminoácido ele foi sintetizado por aquela reação prebiótica que você está fazendo, que você está tentando modelar, ou se aquele aminoácido já estava lá porque tinha uma ameba, porque tinha uma alga lá dentro da água. Então, isso daqui é uma pergunta bem de ensino médio, característica de quem realmente nunca entrou no laboratório na vida. Porque fazer esse tipo de experimento é a coisa mais simples que existe. Tem um jeito mais difícil, que você pode pegar a própria água do mar, com todos os gases dissolvidos e todos os íons que tem nela, e fazer processos de filtração com micro e nanomembranas, autoclavagem, ozonização, radiação UV, e esses processos precisam ser cuidadosamente calibrados, e muitos deles simultâneos, conjuntos, né, melhor dizendo, o que poderia ficar muito caro. Ou eles podem simplesmente simular a própria água do mar, com os íons presentes da água do mar, com a mesma composição da água do mar em laboratório. O que, na verdade, eles fazem, e já fizeram várias vezes. O problema é que não tem muito interesse nisso. Por exemplo,
Esse estudo aqui, de 2002, eles pegaram exatamente isso. Eles pegaram os principais íons presentes na água do mar, e aqui a gente já está falando de um experimento sem nenhum tipo de contaminação ou resíduos adicionais que ainda teria na água do mar, apenas os íons. E apenas com esses íons a gente já consegue ter uma ideia do que aconteceria numa água do mar real. Percebe que no início desse último trecho, ele mesmo fala que precisa de condições mais próximas o possível da terra prebiótica, o que não inclui água destilada, é óbvio. E nesse estudo aqui, eles testam apenas duas coisas. Tem outras centenas que deveria testar, mas apenas duas coisas que eles testam, que é a automontagem das membranas e a polimerização do RNA. Eles só testam essas duas coisas com apenas os íons purificados já da água do mar. E eles chegam à conclusão que ambos, tanto a formação da membrana quanto a polimerização, eles são afetados adversamente pela concentração de soluto iônico muito mais baixa do que aquelas do oceano contemporâneo. Aí você começa a entender por que eles não querem simular com água real de oceano, só com a água com os solventes e solutos que eles preparam, né? E eles, assim, de maneira especial, as vesículas, elas são completamente desfeitas até por baixa concentração de cátions divalentes, como magnésio e cálcio. Cátions divalentes são esses dois mais aqui. E também é desfeita, né, por alta concentração de cloreto de sódio, que é o que o mar tem. E daí ele ainda fala sobre polimerização. Ele diz assim, ó, polimerização com alto teor iônico, mas esse alto teor iônico que ele chama é ainda muito inferior ao do oceano atual, é marcavelmente inibida. Aí a conclusão deles é que essa observação sugere que a vida celular não teria começado em ambientes marinhos, justamente por causa da abundância de solutos inorgânicos iônicos, que teriam significantemente inibido os processos químicos e físicos que levaria à automontagem e complexação do sistema. Eu não vou entrar a fundo nesse artigo, posteriormente a gente estuda ele em detalhes num clube de membros quando a gente vier a montar isso, mas só para vocês terem uma ideia, olha só, aqui na página 10 e 11, ele fala resumidamente os resultados dele, e ele diz assim, ó, depois de 14 dias, as amostras na concentração maior de cloreto de sódio, isso é o sal do mar, né? Sem os outros íons, só o sal do mar, só produziram dímeros. O que é isso? Isso significa que, lembra dos nossos aminoácidos, que eles têm 2 ligantes e a polimerização é quando eles se ligam e liberam uma molécula d'água? Eles dizem que só o sal de cozinha, na maior concentração, que ainda é muito inferior à concentração do mar, impediu que mais do que 2 se formassem, no máximo 2. A maioria ficou apenas como nucleotídeos soltos, e os que conseguiram polimerizar foram apenas 2. Quantos deles conseguiram polimerizar? Apenas 4% incorporaram em dímeros. O resto ficou tudo monômero. Aí quando eles repetiram a experiência com cloreto de cálcio, piorou, o rendimento foi ainda pior do que com o sal do mar. E pior ainda, quando eles colocaram oligômeros, que são vários monômeros juntos, ele diz assim, o sal não apenas preveniu a oligomerização, isso é a polimerização de cadeias pequenas, não tá nem falando de polímeros, não tá nem falando de proteínas, tá falando de oligômeros, cadeias bem pequenas. O sal não apenas preveniu a oligomerização, como também decompôs os monômeros ativados. E não contente, os cátions divalentes, eles ainda aceleraram ainda mais a hidrólise. A hidrólise é quando você tem um dímero, trímero ou qualquer oligômero de qualquer tamanho. A hidrólise é quando vem a molécula da água que saiu daqui, ela entra e arrebenta. Isso é, não importa o tamanho do oligômero que você coloque, no final ele vai arrebentar, vai voltar tudo a ser monômero. E lembrando que aqui nesse experimento, eles sequer usaram tudo junto como tem no mar. Eles usaram um de cada vez, e esse um de cada vez, como você pode ver aqui nessa tabelinha, essa parte vermelha foi eu que pus, não estava aqui, foi só para ver o que está escrito aqui na legenda, eu coloquei aqui só para ficar mais visível, um de cada vez já inibiu, de modos que em 14 dias você só tinha dímeros, e apenas 4%. E ele diz que isso aqui tudo é ainda sem considerar gases dissolvidos, porque numa atmosfera prebiótica, eles mesmos acreditam que teria bastante CO2 dissolvido, que isso tornaria a água ácida. E ele não está nem sequer considerando isso. Aí a ideia do artigo aqui é que essa coisa de fonte hidrotermal, de vida surgir no mar, isso aqui é a historinha para boi dormir. Ele diz que se aconteceu, ó, deveria ser em fresh water, em água da chuva, acumulado em poças, o que trazem outros problemas, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então eles usam tudo purificado, concentrado e em água destilada, não é porque eles não conseguem fazer experimentos, tadinhos, é porque em água, com concentrações muito inferiores à da água do mar, os experimentos simplesmente já não funcionam. Então eles fazem só para conseguir manter a fé. Isso é, aqui nós vimos um primeiro método de formatação de cérebro para vender a ideia da evolução química. Um apelo à ignorância, junto com um apelo ao ridículo. Mais uns 15 minutos de xingamento e ad hominem, lá em 48, nós vamos chegar na segunda tática para enfiar isso na cabeça de um darwinista, que é o cherry picking com espantalho. O que é isso? Você pega só metade de um argumento e espantalha ele, distorce ele para que você possa ter alguma coisa, ter um argumento contra essa metade de argumento distorcido. A gente pode ver aqui, ó. Umas formações extremamente pequenas que não levam a lugar nenhum. E para Não leva a lugar nenhum. isso ainda precisa que sejam feitas no vidro. E o vidro precisa de uma temperatura correta e alta para liberar essas pequenas partículas de monossilicato, que é do próprio vidro, que não existe também na natureza. Não existe na natureza. O
o vidro não existe na natureza. Então, Olha. vamos ver do que é feito o vidro, né? Eu não sei do que o Jaquetinha acha que o vidro é feito. Vidro é um sólido amorfo que é formado por dióxido de silício, sílica, e outros aditivos que podem ser fundentes, ou seja, são substâncias que são adicionadas para baixar o ponto de fusão, ou podem ser aditivos que vão dar umas propriedades específicas, por exemplo, vão dar uma maior resistência ao calor, com vidro que você pode botar no forno, vão dar uma maior resistência a choque, né? Mas, de base, a maioria da concentração de vidro é dióxido de sílica, tá? Então, olha que interessante. Percebe que o argumento do Dr. João foi sobre borosilicato, vidro de borosilicato. Você notou ele falando sobre borosilicato em algum momento? Não, ele cortou o argumento pela metade, tirou o boro e ficou só com o silicato. Aí ele passa esse tempo todo batendo num espantalho de que o Dr. João havia dito que não existe silicato na natureza. Olha só. Vamos lá. Ele falou o seguinte, isso aqui, no laboratório, seria uma fraude, tá? Por quê? Porque você precisa que o vidro libere partícula de silicato, tá? Olha. Para catalisar a reação. Então percebe que o Dr. João fala de borosilicato e ele distorce o argumento, corta o boro e fica só com a parte do silicato. E para não dizer que ele não cita borosilicato, aqui em 52:20 ele vai falar de silicato, inclusive o pessoal todo no chat ali que entende menos ainda, dizendo, não, silicato, é silicato mesmo. Aí olha como ele fala do borosilicato. E também alguns vidros para aplicações específicas, como por exemplo, borosilicato, você vai adicionar boro. Outras coisas são adicionadas para ter propriedades, né? Mas enfim, esse não é o ponto. Mas o ponto... Então olha só, o argumento é sobre borosilicato. Ele diz, pode ser que alguém adicione boro ali para propriedades específicas, mas esse não é o ponto. Só que acontece que esse é precisamente o ponto. Esse é precisamente o argumento do Dr. João, que é baseado naquele meu segundo vídeo. O que significa que nem ele, nem o público aqui falando de silicato faz a menor ideia do que eles estão falando. E isso, na verdade, é bem triste para divulgadores científicos, né? Isso que ele tá dizendo que não é o ponto, é mais ou menos a mesma coisa de você ver uma receita com bicarbonato de sódio para fazer o bolo crescer, e você diz, não, bicarbonato não é o ponto, o que importa é o sódio, o bolo vai crescer do mesmo jeito, né? Confia. Ou você quer descolorir o cabelo com água oxigenada, mas o oxigenada não é o ponto, usa água. Ao invés de beber leite de vaca, o de vaca não é o ponto, bebe leite de magnésia pra ver o que vai dar. Enfim, dava pra passar o dia todo fazendo piadinha disso, só que daí vai fugir do escopo do vídeo, né? Então, a natureza da argumentação é justamente você cortar a argumentação pela metade, pegar só um pedacinho que te interessa e distorcer isso ainda. Aí depois de muito espantalho e ad hominem aqui, em 1 hora, ele vai tentar usar um apelo ao ridículo, que na verdade vai se passar por ridículo, olha só. Por quê? A gente já falou que sílica está aí na natureza. Ó, sílica está aí na natureza. De boro, silicato de boro, estão aí na natureza. Ó, silicato de boro, gratuitamente, estão aí na natureza. Será que o teflon está aí na natureza? Eu não sei. Eu acho que talvez o sociólogo encontrou algum minério... Ele diz, a sílica está aí na natureza, é um dos minerais mais comuns que existem. Isso é verdade. Aí ele diz, o Dr. João está argumentando que o teflon é melhor. Será que o teflon existe na natureza? Aí olha o que passa na cabeça desses caras. O teflon foi usado e foi mais fidedigno justamente porque ele não reage. Diferente do borosilicato, que deveria não reagir, mas está reagindo e está catalisando. Então, para que você iria querer colocar teflon ou que tivesse teflon no mundo prebiótico, se a ideia dele é justamente não reagir? Aí ele diz ali ainda que o vidro de borosilicato existe na natureza, né? E aqui é mais um apelo à ignorância, que na verdade isso aqui seria uma falácia da composição. Porque existem alguns minérios na natureza, como a turmalina, por exemplo, que possuem traços de trióxido de boro, menos de 1%. A nível de comparação, veja aqui, ó, vidro de borosilicato. A composição do vidro de borosilicato industrial, laboratorial, usa 13% de trióxido de boro, enquanto os minerais têm menos de 1%. Na composição dos minerais, ainda tem mais de 20% de impurezas, o que deixa a concentração de trióxido de boro mais de 15 vezes inferior e ainda numa porrada de impureza. Por exemplo, aqui, ó, olha a fórmula da turmalina. Dá um zoom aqui pra você. Olha onde tá o trióxido de boro aqui. Olha o mais aqui a impureza. Então, além da concentração do trióxido de boro ser 15 vezes menor, alguns outros minérios aqui, como por exemplo o cálcio, o sódio, o magnésio, eles ainda são altamente reagentes com outras biomoléculas, building blocks da vida, como por exemplo o fosfato, e ao se unir com o fosfato, eles precipitariam o fosfato, inibindo a formação prebiótica. Nada disso existe no vidro de borosilicato purificado, no mais alto grau exigido pelo mercado, com concentrações absurdas de trióxido de boro. Como se não bastasse, e nesse ponto aqui, eu não vou nem exigir muito, porque precisaria ter um fundamento, pelo menos, de química para saber disso, a estrutura química do vidro de borosilicato laboratorial é completamente diferente, não tem nenhuma relação com a estrutura química dos minerais que contém boro na natureza. E esse é o problema de palpitar coisa que não entende. Ele mesmo falou, num dos cortes aí que vocês viram, que o vidro de borosilicato, o vidro de maneira geral, ele tem uma estrutura amorfa, o que significa, na prática, ligações químicas menos rígidas do que a estrutura cristalina altamente ordenada, complexa, truncada, com ligações fortes e estáveis, presente na turmalina, por exemplo. O que nos traz para um quarto ponto, além da composição, a pureza e a estrutura, essa estrutura
estrutura ainda prejudica a solubilidade. Essa estrutura amorfa do vidro de borosilicato, não ordenada, é muito mais facilmente deteriorável do que as estruturas cristalinas altamente ordenadas, truncadas, estáveis e complexas dos minerais. Pensa assim, só pra você entender, pra não ficar tão complexo aqui. O que é mais fácil? Você tirar um tijolo de um amontoado de tijolos ou tirar o tijolo de uma casa já construída, ordenada, organizada? Pegar um tijolo qualquer do amontoado é muito mais fácil. E é precisamente essa a comparação. A gente chama isso de lixiviação, que é a dissolução de componentes solúveis de uma substância sólida. O vidro de borosilicato industrial laboratorial é milhares de vezes mais susceptível à lixiviação do que o cristal de sílica que contém boro na natureza. Isso além da concentração 15 vezes maior, da pureza máxima e da estrutura, né? Enfim, daria pra apontar muitos outros casos aqui, como por exemplo, a superfície de contato do borosilicato no vidro é muito maior porque tá ao redor do negócio todo. No laboratório você tem condições controladas pra chegar exatamente no que você quer, não tem toda a flutuação que existe na natureza. E dá pra continuar infinitamente, mas já ficou claro aqui a falácia da composição. Isso é, se existe na natureza minerais raros, com quantidades irrisórias de boro, cheio de contaminantes em estruturas altamente ordenadas, truncadas, estáveis e complexas, que impedem quase que completamente a lixiviação, tornando a solubilidade iônica praticamente zero, então, aí que entra a falácia da composição, quantidades 15 vezes maiores de borosilicado, mais altamente purificadas, concentradas, tanto quanto possível em uma estrutura amorfa, facilitando a lixiviação com alta solubilidade, se torna totalmente aceitável num cenário prebiótico na cabeça desses caras formatados. Bem, o golpe tá aí, cai quem quer. Aí é sério, voltando aqui no vídeo, ele vai passar mais meia hora fazendo gracinha, piadinha e ad hominem até chegar em 1h21 e 10. E aqui nós vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto aqui, eu acabei esquecendo, porque tem muita coisa, seria interessante aqui, ó, ele vai fazer uma descrição daquele artigo que eu mostrei no meu segundo vídeo, e ele vai focar aqui num cherry picking bem pequeno, um pedacinho bem pequeno da introdução, dizendo que os resultados mostram uma diferença importante de rendimento. Ele não vai ler essa parte de diferença importante, ele vai dizer que a diferença foi só no rendimento, isso é, formou tudo que tinha que formar, só um pouquinho a menos. Essa é a ideia que ele vai passar. Obviamente ele não vai abrir o artigo, né? Esse aqui, eu já passei desse artigo, não vou passar nele tudo de novo, mas ele não vai dizer que não é só rendimento, ele não vai contar para o público dele que vários desses compostos, 17 para ser preciso, jamais se formaram sem borosilicato, por exemplo. Isso aí ele não vai. Ele não vai mostrar o quanto que é esse rendimento na prática, isso aqui ele não vai mostrar nada disso, porque o importante é deixar o público mais cego quanto possível. Mas eu não vou entrar em muito detalhe aqui, porque o sol já está quase se pondo, então para dar tempo de falar pelo menos mais um top, eu vou pular direto para a terceira tática, a parte que ele está falando do modelo atmosférico. O que significa oxidante? Significa que a gente tem oxigênio na forma gasosa. Então, olha que interessante. Eu não vou me ater ao fato aqui que ele dá uma explicação, uma definição de oxidante sem pé nem cabeça. Uma atmosfera oxidante não precisa de oxigênio em forma gasosa. Isso é bem básico na química, para falar a verdade. Para deixar assim bem simples de entender, você pensa que uma atmosfera oxidante é aquela que tem potencial de roubar elétrons das moléculas orgânicas que estão se formando na Terra prebiótica. No contexto da química prebiótica seria isso. E o que isso influencia? Quando a atmosfera está roubando os elétrons dos compostos químicos que estão surgindo, hipoteticamente, na Terra prebiótica, as moléculas que estavam ligadas, elas se rompem, inibindo a formação de complexos orgânicos, que é o que se esperaria na química prebiótica. É por isso que nenhum experimento de química prebiótica nunca, jamais vai permitir uma atmosfera oxidante com ou sem oxigênio. Interessante que o próprio livro que ele está lendo aqui, isso aqui não é um artigo, isso aqui é um livro, né? Ele vai ler aqui em cima falando dos modelos, depois ele vai ler aqui embaixo falando do experimento de Stanley Miller, mas ele vai pular esse parágrafo aqui, propositalmente, imagino, que diz assim: no entanto, a natureza desses gases atmosféricos, se era redutora, neutra ou oxidante, é controvérsia, para dizer o mínimo. E é aqui que eu vou me ater à terceira tática, que é: imagine o mundo possível que você quiser e fique com o que mais te agradar. É assim que esses caras fazem ciência. Olha a descrição dele. Aqui está dizendo, finalmente, a Terra esfriou o suficiente, né, para a gente conseguir, para se formar esses halogen-bearing minerals, para se formar esses minérios que têm halogênios, o vapor de água começou a condensar da atmosfera, né, então começou a se formar os oceanos e tal. Porque, como vocês podem ver aqui, o modelo atual da atmosfera é uma atmosfera que tem mais monóxido de carbono, dióxido de carbono, vapor de água, né, nitrogênio. E o modelo que foi usado pelo Stanley Miller e pelo Harold Urey, hoje em dia... Aí depois ele vai falar que hoje sabe que não era bem assim. Enfim, perceba que eles gostam do termo modelos. Mas eu nunca vi nenhum deles dizendo o que é um modelo. Modelos são representações simplificadas, usadas para explicar sistemas ou fenômenos quando faltam evidências diretas sobre isso. Isso é, eles servem para preencher as lacunas de conhecimento com pressupostos e evidências indiretas. O modelo é mais ou menos assim: olha, eu não sei como que era, mas se fosse desse jeito aqui, que é o modelo, explicaria os meus pressupostos e determinado conjunto de evidências. Por exemplo, você chega numa cena de crime e tem uma arma no chão e um buraco de bala na parede. Aí você diz assim: ó, eu não sei o que aconteceu, mas aí você cria um modelo. Esse buraco foi
foi feito por essa arma no momento do crime. Porque se for assim, isso explicaria determinado conjunto de evidências, não necessariamente todas. Portanto, é a partir desse modelo que eu faço todas as minhas análises, entende? Isso é mais ou menos o que é um modelo na ciência. Se existe um modelo, é porque nós não temos fatos concretos. Senão, não precisaria de um modelo, era só afirmar um fato. Nós não temos um modelo hoje que diz que existe oxigênio na nossa atmosfera, porque isso é um fato, então não precisa de um modelo. A atmosfera prebiótica não ter oxigênio é um modelo. Na verdade, tem vários modelos, mas como eles precisam que a vida surja em qualquer um desses modelos, a grande maioria deles assume que não tem oxigênio na atmosfera prebiótica. Então, assim são os modelos, mas não evidências diretas sobre isso. Esses modelos explicam algum conjunto de evidência de material não oxidado em camadas do adiano e do arquiano? Explica. Explica todos? Não. Por quê? Porque existem muitas evidências de material oxidado nas rochas do adiano e do arquiano. Aqui daria para fazer um vídeo inteiro só sobre isso, e eu acho interessante, um dia eu ainda vou fazer, só contando como que os modelos atmosféricos mudaram com o passar do tempo. Por exemplo, o Oparin e Haldane proporam esse modelo altamente redutor, mas desde a década de 70 já, Davidson, entre outros, eles disseram, não pode ser, não existe absolutamente nenhuma evidência para isso. Na verdade, existem evidências muito antigas, como os red beds, por exemplo, que são complexos de hematita oxidada, né, que é um óxido de ferro, inclusive muito anteriores ao GOI, que seria o grande evento de oxidação. É claro que muita gente começou a dizer, não, mas isso eram locais específicos, não era para o mundo todo, para não estragar os modelos. Mas evidência tem. O próprio atual, né, o James Farquhar, ele é conhecido pelas assinaturas isotópicas de enxofre oxidado. Isso já lá no Arquiano, onde supostamente teria surgido a vida. E vários outros, como o Clare, o Johnson, o Moto, várias pessoas fazem pesquisa nessa área e descobrem muitas evidências de oxidação no Arquiano, onde a vida supostamente teria surgido. E claro que para defender o modelo, muita gente argumenta que isso era local e não global. Só que existem alguns modelos, como por exemplo o Brinkman, ele recalculou os níveis de oxigênio primitivo e ele descobriu que não existe como em nenhum momento da Terra ter tido menos do que 20% do oxigênio livre atual da nossa atmosfera. E isso calculando por baixo, e muito antes de existir qualquer organismo para fazer fotossíntese. Inclusive tem um artigo super recente, que não vai dar tempo de passar ele inteiro, de 2011 aqui só para vocês verem, passar bem por cima ele aqui, mas ele diz o seguinte, ele comparou a proporção de sério trivalente com sério tetravalente nos zircões das magmas do adiano, e ele chegou à conclusão que elas estavam todas oxidadas, lá no adiano. E ele diz que a fugacidade de oxigênio, que não é necessariamente o oxigênio, mas é uma medida de oxidação, eles já eram similares lá no adiano até o arcadiano com os do tempo presente. E isso em 4,35 bilhões de anos atrás. Isso é, quando a Terra tinha supostamente menos de 200 milhões de anos. E ele diz que esse nível de fugacidade da magma do adiano não teria de forma alguma resultado numa atmosfera redutora, nem mesmo neutra. E esse artigo tem bastante coisa para explorar, eu quero passar bem rápido aqui porque o sol já está se pondo mesmo, mas olha que interessante que ele fala aqui no finalzinho. Ele diz que os gases possíveis, e aqui ele está criando mais um modelo, ele não está dizendo, ó, eram esses gases que estavam lá, ele está formando mais um modelo. Ele diz que eram esses daqui, dióxido de carbono, enxofre, água e nitrogênio. E olha que interessante como que ele termina esse artigo. Uma atmosfera com essa composição é conhecida por produzir uma abundância pequena de açúcares e especialmente de aminoácidos e nucleotídeos. Aí ele diz, se for necessário uma atmosfera altamente redutora para a origem da vida, então ela teria que ter acontecido excepcionalmente cedo no nosso planeta. Aí depois aqui ele vai dar uma ideia, uma hipótese de como isso poderia ter acontecido nesses 200 milhões de anos iniciais do nosso planeta. Mas depois disso, com certeza a atmosfera já era oxidante. Isso é, depois disso a vida não surgia mais. E não importa o quanto chore, esses são os dados, não as opiniões. Essa história bonitinha que eles te contam no YouTube, isso é coisa só de YouTube mesmo. Cientistas de verdade são muito humildes em fazer essas conclusões absurdas de não, a gente está muito próximo da origem da vida, de entender a origem da vida. Tem alguns aí, como o Leroy Cronin, né, o Lee Cronin, que falou há 20 anos atrás que em 5 anos ia criar vida. Depois repetiu há 11 anos e há 4 anos atrás repetiu de novo. E é sempre daqui 5 anos. Porque eles estão, na verdade, muito, muito longe. Só esse pessoalzinho do YouTube que, por não entenderem nem o que é química prebiótica, tanto é que defendem o uso de água destilada nisso, ficam dizendo que estão perto, quase chegando. Mas a verdade é bem diferente disso. No YouTube, todos eles defendem unicamente a origem oceânica da vida. O problema é que existem pelo menos 50 modelos de origem da vida. E cada um refuta o outro. E só isso dá para ter uma ideia bem grande do quão longe esse pessoal tá da origem da vida. Por exemplo, nesse vídeo tem uma parte que o Francesco acusa o Dr. João e eu de não saber o que é fonte hidrotermal, porque só faz 20 anos que descobriu. Isso aí, de fato, foi uma febre uns 20 anos atrás. Mas hoje em dia está sendo cada vez mais abandonada, precisamente porque não explica nada. Isso aqui é um artigo da Nature, tá? Mostrando que a origem oceânica não faz o menor sentido. A água é essencial para a vida, mas isso quebra o DNA e outras moléculas-chave. Então, como a primeira célula teria lidado com uma substância tão perigosa e necessária? E esse artigo é bastante interessante, porque ele mostra que a maior parte das biomoléculas necessárias
que tem mais sucesso de polimerização é em seco, justamente por causa do princípio de Le Chatelier, princípio do equilíbrio químico. E ele ainda diz assim, ó, essas moléculas elas não conseguem ser nem sintetizadas em condições que imitam a água do mar, que é aquilo que eu já mostrei. E é por isso que muitos pesquisadores abandonaram essa ideia de água do mar, de origem oceânica, porque embora ela seja fundamental para a vida, ela também destrói os componentes da vida. Ela é fundamental para a biologia, mas ela destrói a química, que vem antes da biologia. Aí ele explica o problema do princípio de Le Chatelier aqui, e aqui tem uma frase interessante do Shapiro, Robert Shapiro. Ele diz assim, na química de carbono, a água é um inimigo que deve ser excluído tão rigorosamente quanto possível. Eles precisam fazer muito malabarismo para conseguir alguma coisa em água. Não é que é impossível, mas é impossível numa realidade prebiótica. E tem muita coisa aqui, eu vou passar meio por alto aqui, mas ele diz que muitas reações simplesmente não conseguem acontecer dentro de um oceano. E a ideia que ele defende seria uma ideia de surgir em poças d'água, que são muito mais raras e precisariam de condições muito mais específicas, mas resolveria parcialmente o problema da água. Sutherland diz assim, você pode dizer com certo grau de confiança que nós precisamos estar na superfície, não podemos estar dentro do oceano e nem 10 km para dentro da crosta. Quer dizer, necessariamente vai precisar passar pelo problema da atmosfera. Esse artigo aqui é muito interessante, mas não vou passar por ele inteiro. E é interessante que nesse mesmo vídeo o Francesco fala que o Hércules apresentou uma ideia inovadora, toda cheia de não sei o que seria do metabolismo primeiro, que na verdade é bem antiga e tem pouca credibilidade na academia. Esse artigo aqui também é bastante interessante. O Bernhard, ele diz assim, a hipótese do mundo do RNA, a pior teoria para a evolução da vida, exceto por todas as outras. E isso aqui é bastante interessante, ele aponta vários pontos que o mundo do RNA fracassa, e só para deixar claro, o mundo do RNA é o oposto do metabolismo primeiro. Ele diz assim, o mundo do RNA ele não explica nada, é horrível, mas é melhor do que todas as outras juntas. Ele ainda fala aqui especificamente sobre a hipótese do metabolismo primeiro, das proteínas terem surgido primeiro, e ele diz assim, enquanto seja teoricamente possível, essa hipótese é provavelmente improvável, enquanto a do mundo do RNA, mesmo que longe de perfeita ou completa, é a melhor que a gente tem atualmente. Então, quando você vê um cara dizendo, não, a origem da vida tá quase explicada, a gente tá bem perto, tá quase lá, você pode ter certeza de uma coisa, esse cara não entende nada de química probiótica, nada. Só leu artigos igual o Francesco e o Alisson ensinaram no último vídeo, né? Põe na inteligência artificial, não usa o cérebro um segundo nem para dividir 6 por 8 para descobrir o percentual de um gráfico. Exclui tudo que não interessa, pega só o trechozinho que interessa. E é por isso que ele simplesmente não abre os artigos. Mostra aqui só um picotadinho da introdução, o sol já tá bem perto de se pôr aqui, então eu vou acabar por aqui. Mas aqui na frente, ele vai pegar esse artigo que eu mostro no meu vídeo e vai fazer um malabarismo, que é aqui que o Hércules fala que a cistina, né, se forma aqui nesse composto, nesse frasco, e dali surge também a ferroxidina, que ele confundiu com ferredoxina. E ele faz um malabarismo para tentar contorcer, e no fim, continua sem ler o artigo. Mas infelizmente não vai dar tempo, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Com um pouco de sorte, esse vídeo vai pro ar domingo, ou então na segunda. Em suma, então, aqui estão 3 das principais estratégias usadas para fazer a lavagem cerebral para as pessoas acreditarem na evolução química. E no darwinismo como um todo. Quando não tiver competência para atacar o argumento, ataque a pessoa, picote o argumento dela e distorça tanto quanto possível para conseguir combatê-lo, e escolha o cenário que você quiser, com a composição que você quiser, do jeito que você quiser, e tome isso como verdade, para embasar todos os teus pressupostos prebióticos. Nós chegamos num nível que quando esses caras falam alguma coisa de um artigo, a primeira coisa que a gente pode ter certeza é que o artigo fala o oposto. Infelizmente, esse é o nível do debate brasileiro. Não vou fazer hack dos outros vídeos, porque se esse é o nível daqui, os outros vão seguir mais ou menos a mesma coisa. Eu nem vi os outros, pra falar a verdade. Mas se você tiver interesse, assista esse vídeo, assista os meus e simplesmente compare a exposição dos artigos. Fiquei muito orgulhoso porque muitos dos meus inscritos já conseguiram fazer isso, e esses cortes que me enviaram foi justamente inscritos que conseguiram apontar os erros e falácias daqui. Se você for ver esse vídeo, assista com fone de ouvido, porque tem muito palavrão e xingamento. E é isso, deixa eu me preparar pro sábado aqui. Deus abençoe vocês e até mais.